Olá, esse casal aqui eu fiz usando a linha Bela, da marca Pinguim. Eu usei a agulha número 3, porque eu acho que fica mais bonitinho, os pontos assim bem abertos. Fiz em 2 tons, para que vocês possam ver que é possível fazer com tons diferentes, poderia ser até marrom. Usei cores diferentes também para as roupinhas. E a receita é a mesma. Depois eu mostro como é que faz para poder ter um vestidinho, ou então você só seguir aí como eu estou fazendo, porque o principal eu fiz fazendo o menino, que é o mais simples. Usei olhinhos de 15 milímetros para cá, 2 botões. E eles ficaram com 16 centímetros. Vou começar aqui pelo braço, porque como sempre eu gosto já de subir e costurar ele junto. Vou colocar o fio aqui em cima, porque a gente vai fazer um anel mágico. Coloca o fio na frente e faz um X aqui no seu indicador. Agora aqui, a agulha vem por baixo desse primeiro e passa por cima desse segundo aqui. Eu vou puxar esse fio aqui para trás, pegar esse fio aqui e fazer uma correntinha. Esse aqui é o anel mágico. E aqui dentro, 6 pontos baixos. Vou passar a agulha aqui por dentro, trazer o fio que está lá atrás, pegar mais uma vez e puxar tudo. Esse é o ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou puxar esse fio aqui que tá sobrando. Não muito. Tem que ter um buraquinho aqui, porque senão vai ser muito apertado o próximo ponto. Aqui agora eu vou colocar um marcador no último ponto. Sempre no último ponto. Próxima carreira, 6 aumentos. Então, tem essa correntinha aqui. Eu vou passar a agulha pegando esses dois aqui, ó, para fazer um ponto aqui. E um aumento são 2 pontos no mesmo ponto. Fiz um no mesmo lugar, eu vou fazer o segundo. Aqui, no próximo, fiz um e no mesmo lugar, o segundo. No próximo aqui, no mesmo lugar, o terceiro. No próximo, mais um, 4. Aqui, 1, 2, quinto e depois o sexto. 1, 2. Terminou. Passar o marcador para cima e eu não tiro o fio. Eu deixo o fio ali para baixo, porque depois, se eu precisar desmanchar aqui, eu vou saber exatamente onde parar. Agora aqui a gente ficou com 12 pontos. Eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, então eu vou contornar esses 12 pontos. Pegar aqui, ó, um em cada ponto, sem aumentar. Só fazer até chegar ali do outro lado. Cheguei aqui, ó, bem em cima do marcador, termina o ponto número 12. E aqui eu vou deixar o lado direito para fora, que é onde tem o X ou o Vzinho. Fez uma carreira aqui acima do marcador. E eu preciso de 2. Então, vou contornar de novo, sem subir o marcador. Vou contornar de novo quando tiver mais um aqui. Esse aqui já foi o segundo ponto acima do marcador. Então, eu já sei que já foram as 2 carreiras. Agora, eu vou passar esse marcador aqui para cima. Desse jeito. Próxima carreira é uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes. Então, eu vou seguir aqui, ó, fazendo os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. A diminuição eu preciso transformar esses próximos 2 pontos aqui em um ponto só. Então, como a gente sempre trabalha com o gancho da agulha para baixo, agora a gente vai virar para cima
para que a gente possa pegar assim, ó, essas duas alcinhas aqui com mais facilidade. Eu vou unir as duas alcinhas dos próximos 2 pontos. Vou trazer o ponto que tá lá, o fio que está lá atrás aqui para frente e eu vou fechar como se fosse um ponto baixo. Pronto. Então, eram 2 pontos aqui embaixo e agora aqui em cima só tem um. Agora, a última repetição, mais 4 pontos. 2, 3, 4. E agora transformar esses 2 pontos aqui em um ponto só. Viro o gancho assim para cima para poder facilitar. E eu vou pegar essa primeira alcinha aqui e depois a próxima. Boto o gancho de novo para baixo para a gente costurar normalmente. Trago o fio aqui para frente, laço, puxo tudo como se fosse um ponto baixo. A receita dos bracinhos é a mesma, na verdade toda, né, do corpinho é a mesma, só vai mudar o vestidinho ou o casaco. Então aqui, para você poder fazer a menininha, é só você seguir o bracinho até o final da mesma cor, porque ela tá de vestidinho de alcinha, então o bracinho todo fica de fora. Pro menininho, eu vou parar aqui, nessa última diminuição, e vou cortar aqui o fio. A gente vai trocar a cor. Aqui agora eu vou puxar esse fio e vou fazer um nó, um ponto invisível, para que a gente possa trocar de cor e que ela fique invisível mesmo, essa diferença. Eu vou pular o próximo ponto e no segundo, agulha de cima para baixo, eu vou levar esse fio aqui lá para trás. Depois no ponto que a gente estava, o último que a gente fez, de cima para baixo, mas a agulha só vai passar aqui, ó, pelo meio. E eu vou puxar o fio aqui pelo meio também. Pronto. Agora aqui é só puxar para que esse ponto fique do mesmo tamanho dos outros. E ficou. Olha, ficou como os outros. Vou deixar aqui no cantinho. Vou pegar a linha da cor que você quiser fazer o casaco. Vou colocar aqui na frente. A agulha aqui do lado. Esse aqui é um nó corrediço, sempre para troca de cor. Eu vou girar. Segura nessa argolinha que tem aqui. E faz uma correntinha. Tem 2 jeitos de fazer. Aqui já tá pronto, mas tem 2 jeitos de fazer. Pode ser assim. Ou você faz a letra E, aqui ó. Passa os dedos por dentro da letra E e puxa o fio que tá aqui atrás. Pronto, fez também. Aqui agora é só segurar e diminuir. Eu prefiro com agulha porque eu consigo controlar o tanto de linha que sobra. Aqui embaixo. Agora aqui, esse fio, deixa ele aqui pra fora. No ponto falso, segura esse fio aqui, porque esse ponto ele é bem frouxo. Eu vou fazer um ponto baixo aqui. No ponto falso. Pronto. Agora pode soltar o fio. E esses 2 fios aqui eu vou dar 2 nós, pra gente poder juntar os 2, né? Arrematar. Aqui. 1. Não vou apertar. 2. Esses 2 fios aqui podem ir lá pra dentro. Assim. E aqui agora eu vou contornar de ponto baixo até o final. Aqui, ó. Fazendo ponto baixo, assim. Até ali o final. E aí, quando chegar aqui no final, ó, a gente precisa subir a carreira. Então, tem aqui aquele nozinho, que eu juntei os 2 fios, e esse aqui já é o próximo ponto. Então, eu vou deixar esse nó aqui pra trás e já vou subir no próximo ponto aqui normalmente. Assim. E esse aqui já é o primeiro ponto. Então, eu preciso colocar o marcador aqui atrás. Coloquei o marcador aqui atrás. E agora aqui eu vou continuar subindo. Ó. Fazendo ponto baixo sobre o ponto baixo. Do mesmo jeito que eu fiz na última carreira.
eu preciso ter um total de 8 carreiras com essa cor diferente. Então aqui, esse já foi o primeiro. Deixo o marcador aqui, eu preciso ter mais 7. Se você estiver fazendo aqui o braço da menininha, depois daqueles 4 pontos baixos e uma diminuição 2 vezes, começa a fazer 8 carreiras retas. É só essa diferença aqui, é a troca de cor, mas a receita é a mesma. Vou começar a perna, também aqui com o anel mágico. Por baixo, depois por cima e uma correntinha. Aqui dentro vai ser um pouquinho diferente, vão ser 8 pontos. Geralmente a gente começa com 6. Mas eu vou fazer 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 8. Vou puxar aqui. Colocar o marcador sempre no último ponto. Próxima carreira, 8 aumentos. Então, são 2 pontos em cada ponto aqui, ó. No mesmo ponto, faz mais um. Aqui, ó. Assim, até o final agora. Cheguei aqui no final, vou subir o marcador. E aqui, agora, 6 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Tem 16 pontos aqui. Então, eu vou contornar esses 16 pontos, fazendo um ponto em cada ponto. E assim como foi lá naquelas 8 carreiras do braço, deixa o marcador aqui e quando tiver 6 pontos aqui em cima, aí indica que chegou. Terminei aqui as 6 carreiras, o marcador ficou aqui embaixo. Então, acima dele, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a primeira perninha aqui. Vocês vão fazer 2 iguais, né? A primeira perna, quando você terminar, corta o fio, que não precisa ser longo, olha o tamaninho. E puxa essa parte aqui, ó. Vou fazer como foi aquela troca de cor lá pro braço. Pula o próximo ponto. Agora aqui, no segundo, eu vou passar a agulha de cima para baixo e vou levar esse fio lá para trás. No ponto que eu tava, a agulha de cima para baixo, mas só passando pelo meio, e eu vou passar esse fio lá para trás de novo. Pronto. Aqui. Já fechou e eu posso esconder ele aqui. Fiz a primeira perna e aí eu faço esse ponto invisível aqui. Deixa reservado. Faz a segunda perninha. Quando terminar essa carreira aqui de 6... Quando terminar essas 6 carreiras aqui, agora já está na hora de emendar. E aqui eu vou emendar com 2 correntes. Então, vou fazer 2 correntinhas aqui. 1, 2. E agora eu vou pegar essa perninha aqui para poder emendar aqui. E eu vou pegar em qualquer ponto. Vou começar logo por aquele ponto falso. Então, eu vou encaixar aqui bem naquele ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. E vou contornar toda essa perninha aqui, fazendo só pontos baixos. Pronto, cheguei aqui no final, no último ponto daquela perna. E tem aqui agora as 2 correntes. Eu vou pegar aqui, ó, na correntinha de baixo. Tá vendo aqui? Esse é o lado contrário das correntinhas. Ó, as correntinhas estão... Eu tô na parte de trás. E aí eu vou pegar essa parte aqui, ó. A correntinha, a alcinha da parte de baixo. Aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo também, a correntinha da parte de baixo. Pronto. E agora, de novo, vou contornar aqui os 16 pontos da perna. Pronto. O último ponto aqui da perna. Agora só sobraram aqui as 2 correntinhas na alcinha de cima. Então, vou fazer aqui 2 pontos baixos. 1 em cada correntinha daquela. 2. E agora esse marcador que estava aqui, solto, vai para esse ponto aqui. Esse ponto agora vai ser o último ponto. É a partir daqui que a gente vai começar a contar. Então,
Quando a gente fez as pernas, elas terminaram com 16 pontos, cada uma. E tiveram 2 correntinhas aqui no meio das pernas. Então, 16 com 16, 32. E 2 pontos aqui atrás e 2 pontos aqui na frente. Terminamos essa carreira com 36 pontos. Aqui, a próxima carreira, agora. O primeiro ponto que eu vou pegar, tem que prestar atenção aqui, não é esse aqui que está muito perfeitinho. É esse aqui, ó. Se pular esse aqui, vai dar errado. Ele fica mais escondido mesmo. Então, aqui agora serão 16 pontos baixos. Esse já é o segundo. Aqui os 16. E agora um aumento. Vou fazer 2 aumentos seguidos. Então, um aumento aqui. Um aumento no próximo ponto também. E agora eu vou continuar por mais 16 pontos. 1, 2, 16. E nesses 2 pontos que sobraram aqui, um aumento em cada. Então, depois que a gente juntou as pernas, essa aqui é a primeira carreirinha depois disso, né? Então, foram 16 pontos aqui em cada perna e um aumento em cada ponto daquele que estava na correntinha antes. Vou subir o marcador aqui. Agora eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo, contornando os 40 pontos que ficaram nessa última carreira. Fiz os 40 pontos. Aqui, marcador para cima. Próxima carreira, 17 pontos. Agora aqui, um aumento. 2 no mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. Mais um aumento aqui. E agora eu vou fazer ponto baixo até chegar aqui no marcador. Serão 20 pontos baixos. Pronto, aqui. Ó, tá vendo aqui que eu não fechei esse anel mágico aqui e ainda dá tempo. Depois, quando ficar pequenininho, não vai dar mais tempo, não. Então, cuida para não deixar esses buracos assim, ó. Só puxar para fechar. Depois empurra todos esses fios ali para dentro, porque eles vão virar parte do enchimento. Aqui agora vai ser mais uma diferença entre o menininho e a menininha. Se você estiver fazendo agora a menina, só seguir 4 carreiras. Se for o menino, então aqui agora a gente corta o fio, faz aquele ponto falso para poder trocar de cor aqui. Assim. E aqui agora, faz um nó corrediço. E no ponto falso, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Pronto. Amarra esses 2 fios. Era só para trocar de cor. E agora segue as 4 carreiras. Para a menininha, ainda não. Ainda continua as 4 carreiras na cor que vai ser a pele. Então, vou seguir aqui 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui até ter 4 pontos aqui acima do marcador. Subir o marcador aqui, ó. Aqui para a menina, depois dessas 4 carreiras aqui, ainda tava na cor da pele, né? Aí a gente corta o fio, troca a cor e agora vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo, uma carreirinha só, de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui para o menino a mesma coisa, só continuar fazendo mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo e essa aqui seria a 5ª. Carreira feita. Na menina agora, a gente vai fazer pegando só aqui a alça de trás, deixando a da frente liberada.
para o menino vai ser a sexta carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, pegando os pontos normalmente. Aqui, como seria pegando a alça de trás? Tem duas alcinhas aqui, uma que está na frente e a outra que está atrás. Então, eu vou fazer o ponto baixo assim, ó, pegando o meio do ponto. Tá vendo? E aí, deixa essa correntinha assim, ó, pra frente. Próxima carreira aqui. Agora eu vou subir aqui o marcador, porque já foram as 6 carreiras de ponto baixo, sobre ponto baixo. E agora eu vou fazer aqui 8 pontos baixos, uma diminuição, uma sequência de 20 pontos baixos, e agora uma diminuição, e vou terminar com 10 pontos baixos para chegar aqui no marcador. Vou subir o marcador. Então, foram 2 diminuições aqui nesses cantinhos, tá? Tinham 42 pontos e agora passou para 40. Próxima carreira aqui vai ser uma sequência de 8 pontos baixos e uma diminuição. Eu vou fazer isso por 4 vezes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e agora uma diminuição aqui, assim. Então, agora eu vou repetir isso mais 3 vezes até chegar aqui. Terminei fazendo aqui o último aumento. E para a menininha, essa aqui já é a última carreira da parte colorida aqui do vestido. Então, aqui agora você tira, corta o fio e emenda a cor da pele de novo. A próxima carreira vai ser de ponto baixo sobre ponto baixo. Para a menina, pegando só na alça de trás. Assim como eu mostrei aqui mais embaixo. Então, a gente vai pegar aqui, ó. Só nessa alcinha. Para a menina. Assim. Para o menininho, ponto baixo sobre ponto baixo normalmente. Pronto. A partir de agora, não tem mais troca de cor aqui para poder diferenciar a menina do menino. Agora a menina vai continuar fazendo na cor da pele e o menininho vai subir aqui o casaco até o pescoço. Então, a receita vai ser igual para os dois. Vou fazer agora ponto baixo sobre ponto baixo para os dois. Esse aqui vai ser a segunda carreira de ponto baixo para os meninos. Para as meninas, a primeira foi pegando só na alça de trás e a segunda é o ponto total. Então, esse ponto aqui vai ser integral para os dois. Carreira de ponto baixo feita, vou passar o marcador. E agora aqui uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, aqui 1, 2, 3, 4 e diminui. Vou fazer isso aqui por mais 5 vezes até chegar aqui. Depois vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí eu vou continuar essa sequência de diminuição. Eu subi aqui até 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E depois fiz mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Agora aqui, vou emendar os braços. E eles vão ficar assim, ó. Vou fechar aqui. Então, quando terminou aqui de subir as 8 carreiras retas, no caso, se for a menina, vai ser tudo da cor da pele, mas aqui, depois a gente trocou para fazer o braço do menininho, para fazer o casaco, aqui também tem 8 carreiras. Depois disso aqui, eu vou colocar um pouquinho de enchimento aqui. Aqui eu coloquei bem pouco enchimento e agora eu vou fechar, assim como eu fiz aqui, ó. Tem 5 pontos baixos e aqui eu tenho os 10 pontos. Então, nesse próximo ponto aqui, eu vou pegar e agora eu vou ter que vir no ponto que a gente tá. Esse primeiro aqui vai ser um pouco mais difícil. Agora eu vou ter que passar por dentro dessas 2 alcinhas aqui, ó. Passei. E agora aqui vou fazer um ponto baixo. Pronto. E eu vou fazer isso mais 4 vezes, mas agora ele já tá mais alinhado.
tá um em cima do outro. Então aqui agora é só fazer pegando os dois lados, ó. Passei a agulha por dentro das 4 alcinhas. Essas duas e as duas ali atrás. E quando chegar aqui no final, ó, só aqui nessa ponta e pode puxar assim o fio. Para colocar aqui os braços, eu vou fazer 5 pontos. Porque aqui, acho que já repararam que não tá reto, né? A gente começou aqui nesse cantinho, mas como vai diminuindo, ele vai ficando um pouquinho aqui na diagonal. Então, eu vou fazer 5 pontos, porque os bracinhos eles têm que encaixar aqui, na lateral, obviamente. Então, como aqui tem 5 pontos, eu vou pegar os 5 que estão nessa quina aqui. Então, aqui, ó, tem 3 bem na quina. E eu vou pegar esses 2 aqui. Desse lado a mesma coisa. Tem 3 aqui, depois mais esses 2. Então, eu vou fazer aqui os pontos até chegar nessa quina. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Pronto. E agora eu vou pegar um dos braços e vou passar aqui a agulha por dentro dele, assim como eu fiz para poder fechar. Passei aqui por dentro do braço e vou passar agora por dentro do corpo. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer isso para os 5 pontos do braço. Pronto. Que agora eu vou caminhar com 7 pontos baixos até chegar ali na outra quina. E agora aqui chegou para poder colocar os braços, ó. 3 aqui, bem na esquina, e esses 2 aqui para formar os 5. E aqui vai ser a mesma coisa. Encaixa aqui, aqui no braço, ó. E depois encaixa no próximo ponto do corpo. Vocês podem fazer isso para todos os amigurumis que tiver que costurar o braço depois. Tá? Vocês fecham ele, se preferir, né? Se achar que assim é mais fácil. Fecha, e aí sempre nessa carreira, aonde seria para colocar o braço, vocês olhem na foto, faz uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. E aí divide aqui, bem na lateral, a quantidade de pontos que você fechou em cima dos braços. Nesse caso aqui foram 5. Então, como eu tinha 24 pontos na carreira, eu deixei 5 de cada lado, já me consumiram 10 pontos. Depois eu tive que distribuir os outros 14. Então, coloquei 7 para frente e agora 7 para trás. Terminei de colocar aqui o braço e vou fazer mais 2 pontos para poder chegar aqui em cima do marcador. Vou colocar enchimento aqui dentro do corpinho. Coloquei aqui o enchimento. Não precisa ser muito porque ainda não vamos fechar. E agora eu vou cuidar desses 2 fios aqui que ficaram soltos do braço. Eu vou passar a agulha aqui por dentro e eu vou pegar num ponto bem perto aqui de onde está esse fio solto. Aqui, ó. Para poder levar ele aqui para dentro. Esse aqui naturalmente já ficou do lado de dentro na hora da costura. E agora aqui dentro eu vou dar 2 nós. Eu não vou apertar muito porque se apertar, olha, ele distorce. É só o suficiente para ele segurar aqui. Esses fios aqui, posso colocar aqui para dentro para fazer parte do enchimento. Vou subir o marcador. Pronto. Agora essa próxima carreira é uma sequência de diminuição, 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Depois eu vou terminar com uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo. Assim, ó. Agora é só passar, inclusive aqui por cima, todos os pontos, né? Depois só mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo.
Vou começar aqui a cabeça, anel mágico. Voltei para a cor da pele, né, obviamente. Vou fazer aqui um anel mágico e 6 pontos aqui dentro. Agora aqui, fecha, passa o marcador para cima. E a próxima carreira, 6 aumentos. Então, 2 pontos juntos no mesmo ponto. Agora a gente vai começar uma sequência de muitos aumentos. Essa carreira agora vai ser de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu vou fazer um ponto e aumenta assim. Depois um ponto e aumenta de novo. Até o final. Essa carreira aqui agora, 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes também. Só que se eu colocar aumento em cima de aumento, sempre na mesma carreira, essa peça não vai ser redonda, vai ser um hexágono. E para que isso não aconteça, só nesse primeiro ponto aqui eu vou dividir quando for par. Então agora são 2 pontos baixos, eu vou colocar um só aqui. E o outro eu vou deixar para colocar só aqui no final, quando eu chegar aqui em cima do marcador. Então vou seguir normalmente. Ponto e aumento. 2 pontos, 1, 2 e aumento. Eu vou fazer esses 2 pontos e um aumento por 5 vezes, até chegar aqui o último aumento. E depois eu deixo mais um ponto que eu fiquei devendo aqui da primeira repetição. Aqui, o último aumento, sobrou um pontinho, que foi aquele que eu fiquei devendo. Vou passar o marcador aqui para cima. Próxima carreira, 3 pontos baixos e um aumento. E como é par, eu não divido. Vou fazer aqui os 3 normalmente, ó. 3 pontos e um aumento. Vou fazer isso até chegar aqui em cima de novo. Nessa carreira eu terminei com um aumento. Toda vez que é ímpar, a gente termina em cima do marcador com aumento. Então agora a próxima carreira, por ser par, eu vou dividir. 2 eu coloco desse lado. 1, 2, aumento. E agora 4 pontos normalmente. 1, 2, 3, 4 e aumenta. Eu vou fazer isso de novo até chegar aqui. Quando sobrar 2 pontos, aqui ó, o marcador vai ficar aqui, aí vai sobrar os 2 pontos que eu fiquei devendo também aqui do início. Então a gente vai continuar subindo até 6 pontos baixos e um aumento. Na próxima carreira vão ser 5 pontos baixos por ser par, a gente não divide. E depois 6 pontos baixos, e aí eu vou deixar 3 aqui e 3 para o final. Terminei de subir e ficou assim. Vou passar aqui o marcador. E agora eu vou fazer 7 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, eu terminei com 48 pontos, então eu vou contornar esses 48 pontos aqui 7 vezes, só fazendo assim, um ponto sobre ponto, em cima de outro ponto. E aí eu vou contornar até chegar aqui no marcador, e aí vai ser o meu primeiro. Então eu vou deixar o marcador aqui onde está, e vou fazer até ter 7 pontos aqui para cima. Subi aqui as 7 carreiras, e agora eu vou colocar os olhinhos. Eles vão ficar entre a carreira 10 e 11. Então eu vou contar aqui a partir do anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aqui, entre a 10 e a 11. Mas eu não vou colocar exatamente aqui embaixo para não dificultar na hora de costurar. Vou só chegar um pouquinho para o lado. E eu vou escolher qualquer ponto aqui para poder começar, porque não tem uma parte da frente e uma parte de trás. A cabeça é tudo igual. Então, coloquei aqui o primeiro. E olha, esse meu olhinho aqui, ele é de 15 milímetros e ele cobre um ponto inteiro. Então, eu vou tomar conta para que eu não conte com esse ponto que cobriu. Eu preciso que tenha 6 pontos aqui aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, como o meu olhinho cobre um, eu vou colocar mais um aqui para a lateral.
Vou contar de novo para ver se tem os 6 pontos aqui, ó. E tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá quase cobrindo o sexto. Pronto. E agora eu vou colocar as travas e a gente vai continuar subindo aqui. Vou passar o marcador para cima. E agora vai ser uma sequência de diminuição, assim como foi pro aumento. Eu vou diminuir até 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Então, eu vou começar aqui agora em 6. 6 pontos baixos e uma diminuição. Mas é o mesmo esquema. Quando for par, eu vou dividir. Então, vou colocar 3 aqui, ó. 1, 2, 3. E uma diminuição. Agora, eu vou fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. E uma diminuição. Assim até o final. E aí, quando eu chegar aqui no final, vou colocar os 3 pontos que eu fiquei devendo. Próxima carreira, 5 pontos baixos e uma diminuição. Depois, 4 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. E aí, termina em 2 pontos baixos e uma diminuição. Terminei aqui. E agora aqui eu vou deixar um fio grande para depois a gente poder costurar no corpo. E eu já vou pro focinho, vou costurar tudo. E depois eu emendo. Aqui agora é o focinho. Vou colocar o fio assim pra frente. E aqui um nó corrediço. Agulha aqui. Girou. E faz uma correntinha. Puxa pra poder fechar. Aqui eu vou fazer 10 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou voltar no segundo. Mas tá vendo que essa aqui é a parte da frente da correntinha? Aqui na parte de trás, ó, tem essa linha aqui do meio, que é como uma bolinha. E eu vou encaixar nela. No segundo, vou pular aqui primeira correntinha. Nesse segundo aqui, ó, nessa parte aqui de trás, vou fazer o ponto baixo aqui. Assim o focinho vai ficar fechadinho. Aqui, ó. Fica fechadinho aqui. Porque se eu pegar só aqui nessas alcinhas, vai ter esse buraco aqui, ó. Entre um ponto e outro. Então, aqui agora eu vou voltar com 8 pontos baixos. Já fiz um. Vou continuar fazendo aqui. 8 pontos baixos. E aí, nesse último aqui, também nessa argolinha de trás, eu vou fazer 3 pontos baixos juntos. 1, 2, 3. Vou deixar esse fio aqui pra trás. E agora aqui tem os pontos bonitinhos, como a gente já está acostumado a fazer. Então, eu vou encaixar aqui e eu vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nesse último ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos. Esse que tá aqui dentro. Então, vai ser um aumento. Pronto. Então, aqui, eu deixei 3 pontos nessa lateral, 3 pontos nessa aqui, 7 pontos em cima e 7 pontos aqui embaixo. Vou colocar aqui o marcador nesse último ponto. Pronto. Carreira número 2. Já nesse próximo ponto aqui. Ah, a gente... Tá. Nessa carreira foram 20 pontos. Nessa próxima aqui eu já vou começar com um aumento. Vou aumentar aqui no primeiro ponto, depois 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora uma sequência de 3 aumentos. Um aumento em cada um daqueles 3 pontos que ficaram aqui na quina. 1, 2, 3,
3. Aí volta aqui com mais 7 pontos. Sete, e nos últimos 2 pontos vou fazer 2 aumentos. 2 pontos juntos e aqui de novo. Um ponto e o segundo no mesmo lugar. Pronto, vou passar o marcador para cima. Aqui, talvez essa seja a sua primeira peça oval, é como o processo também de fazer um círculo, como esse círculo aqui. A diferença é que tem 7 pontos separando eles. Mas aqui, ó, é a mesma coisa. Então, a gente começou com 6 pontos, só que 3 de um lado, 3 do outro. E essa aqui é a segunda carreira, que é como aquela de 6 aumentos. E aí, seguindo a mesma lógica, essa aqui agora vai ser de um ponto baixo e um aumento. Então, além de dividir aqui esse círculo, né, e colocar esses 7 pontos no meio, nessa parte aqui eu também divido. Então, o que eu vou fazer? Um ponto baixo aqui, um aumento. Vou percorrer tudo. E quando chegar aqui no final, eu vou fazer os outros 2 que faltam. Então, um ponto baixo, um aumento. Agora, 7 pontos baixos, isso aqui não vai mudar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E então, um ponto baixo e um aumento 3 vezes, porque eram 3 pontos aqui. Um ponto baixo, um aumento. Um ponto baixo, um aumento. Ponto baixo, aumento. Mais 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, como eu falei que estavam faltando 2 pontos aqui, vou fazer isso mais 2 vezes. Ó. Um ponto baixo e um aumento 2 vezes. E um aumento, e aqui um ponto baixo e um aumento. Marcador aqui para cima. Vou fazer esse aumento só mais uma vez. Agora são 2 pontos baixos e um aumento, e eu não preciso dividir como a gente faz do jeito circular, não. Então, 2 pontos baixos aqui e um aumento. 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E agora aqui 2 pontos baixos e um aumento 3 vezes. Primeira vez. Segunda. Pronto, terceira. Mais 7 pontos baixos nessa lateral. 3, 4, 5, 6, 7. E aqui, 2 pontos baixos e um aumento por 2 vezes. 1, 2, e aumenta. 1, 2, e aumenta. Pronto, agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui eu terminei com 38 pontos. Vou fazer essas 2 carreirinhas aqui de 38 pontos, deixo o marcador aqui, a mesma coisa como foi aqui no corpinho. Fiz aqui as 2 carreiras, vou virar o trabalho para o lado certo, subir o marcador, e agora vai ser uma carreira só de diminuição. No mesmo jeito lá que a gente iria fazer se ele fosse circular. Serão de 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui, 2 pontos baixos, uma diminuição, 7 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição. Já é a segunda. Agora a última. 2 e diminui. Agora 7 pontos baixos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E 2 pontos baixos, diminui. 2 pontos, 1, 2, diminui. Passar o marcador aqui para cima. Agora só mais 2 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo e a gente termina o focinho. As 2 carreiras prontas. Aqui agora eu vou deixar um fio grande, para depois eu poder costurar esse focinho. E eu já vou direto para a orelhinha. Vou começar aqui com o anel mágico. E 6 pontos aqui dentro. Vou fechar aqui. Agora 6 aumentos. Um, 2, 3, 4, 5, 6. Agora a próxima carreira vai ser só de ponto baixo sobre ponto baixo, contornando esses 12 pontos que tem aqui. Vou contar os 12 mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui eu vou deixar um fio para poder costurar na cabeça depois. Essa parte aqui, ó, eu puxo. Esse anel mágico aqui tem que fechar. E aqui agora, eu vou ter que passar esse fio do anel mágico aqui por dentro para poder esconder ele. Então aqui, eu vou continuar girando aqui, ó, passando a agulha aqui por dentro dos pontos algumas vezes para poder esconder esse anel. Fazer isso para as 2 orelhinhas. Agora eu vou costurar aqui a cabeça ao corpo. Quando eu terminei de costurar aqui, pode tirar esse marcador. Aqui eu vou puxar esse fio, eu só cortei, não precisa ser grande. Vou fazer aquele ponto invisível. Pula o próximo ponto, no segundo, a agulha de cima para baixo, eu vou levar esse fio lá para trás. A agulha de cima para baixo também, no ponto que a gente estava, passando só pelo meio, eu vou levar esse fio lá para trás de novo. E agora, só ajustar aqui o tamanho. Coloquei aqui já o fio. E eu vou colocar enchimento aqui para poder facilitar na hora da gente costurar. Pronto. Sempre que eu vou costurar a cabeça ao corpo, eu deixo a mesma quantidade de ponto que tem na cabeça, é o que sobra aqui no corpinho. Pode não parecer, porque parece que o corpinho está bem menor. A cabeça está maior, mas a gente terminou com a mesma quantidade de pontos. Tem 18 pontos aqui. Então, eu vou centralizar essa cabeça aqui. Vou usar essa parte aqui para frente, se você estiver olhando aí a parte do menino, tanto o menino quanto a menina, né? Tem aqui atrás um desnível, é bem pequeno, mas tem. E eu vou deixar essa aqui a parte para trás. Vou usar essa aqui a parte retinha para frente. E eu vou colocar a cabeça aqui bem para frente. Assim. E o primeiro ponto tem que ser aqui, onde a linha já tá. Então aqui, ó, se você puder usar
alfinetes para poder segurar, é melhor, porque a cabeça não corre. Eu vou só espetar assim com a agulha mesmo. Pronto. Coloquei só 2. E aqui o primeiro ponto, eu já vou fazer direto no corpinho, porque o fio tá na cabeça. Levantei aqui o suficiente para poder ver. E eu vou pegar aqui o primeiro ponto do corpo. Quando pega esse primeiro ponto, o resto já pode soltar, porque é uma guia. Então, não vai mais precisar disso aqui. Era só para esse primeiro. E agora eu vou fazer ponto a ponto. Vou pegar o próximo ponto aqui da cabeça. E depois o próximo ponto do corpinho. Vou fazer isso quase até fechar. Não pode fechar, porque tem que colocar mais enchimento. Tem que firmar esse pescoço. Tô quase terminando aqui. Vou mostrar como é que tá ficando a costura, mesmo sendo de linhas diferentes, né? As cores diferentes. Tá muito perfeitinho aqui. E se for de cor igual mesmo, aqui, ó, não vai dar nem pra ver a diferença. Ó. Aqui agora eu vou colocar mais enchimento, pra poder firmar, porque olha, o pescoço ainda tá bem mole, apesar de não ter costurado, né? Ainda assim eu tô sentindo que tem pouco enchimento aqui. Coloquei aqui mais enchimento e agora eu vou continuar costurando aqui até o final. Primeiro eu faço aqui uma vez, pego na cabeça e no corpo e depois eu puxo. Então aqui, cabeça, corpo e agora eu puxo, para poder deixar a costura assim. Tô aqui já no penúltimo ponto, falta só mais um aqui, da cabeça e um do corpo. E esse último aqui do corpo. Pronto, vou puxar aqui. Esse fio eu vou passar aqui pra dentro de novo. E eu vou sair aqui na frente, ó. Porque depois eu vou usar o fio do focinho pra poder fazer aqueles 2 nós e a gente arrematar. Agora eu vou costurar o focinho aqui. Vou tirar esse marcador. Puxo aqui o fio. Aqui eu vou fazer aquele ponto. Aqui eu vou fazer aquele ponto invisível. Esse foi o último ponto. Eu vou pular esse próximo aqui no segundo. Fazendo com a agulha de tapeceiro, a gente vai daqui pra lá, de baixo pra cima. Fiz aqui o primeiro, a primeira alcinha. E agora aqui, eu vou de baixo pra cima, passando no meio daquele ponto que a gente tava. Pronto. Fiz aqui o ponto invisível. Esse focinho aqui, eu vou costurar em uma linha abaixo aqui dos olhos. Então, tem essa linha aqui, ó, que é onde termina aqui os olhinhos. Peraí. Essa aqui. Eu vou costurar aqui. Não adianta costurar aqui em cima, na linha dos olhos, porque não vai dar pra costurar nessa parte aqui que passa o olho, se fosse essa linha aqui, ó. Então, tem que ser nessa aqui de baixo. Vou botar aqui mais ou menos onde eu acho que seja o meio. E vou costurar aqui. Vou começar aonde tá o meu fio. Vou passar aqui o primeiro ponto. E agora é a mesma coisa da cabeça. Um ponto aqui no focinho e um ponto aqui na cabeça. Cheguei aqui nessa linha, essa parte aqui vai ser reta, vai ser a mais fácil. Eu vou fazer um ponto aqui, ó, no focinho e eu vou costurar ponto a ponto aqui, ó, pegando assim. Da cabeça. Então, aqui agora o próximo do focinho. E o próximo aqui
da cabeça. Vou fazer isso aqui, nessa parte reta, até chegar aqui na lateral. Na lateral vai mudar um pouquinho. Aqui ele já está tomando formato, né? Como eu comecei aqui um pouquinho antes dos olhos, eu levei essa parte reta aqui, estou levando ainda, né? Até também um pouquinho antes dos olhos. Vou fazer só mais um ponto aqui, ó, para ficar um ponto depois dos olhos aqui nessa parte reta. Então aqui eu vou pegar mais um ponto do focinho e vou levar aqui por mais um ponto na cabeça, ainda nessa linha aqui bem reta. Assim. Agora, como eu tô aqui nessa parte, eu também vou costurar em linha reta. Aqui. Nessa faixa aqui, ó, nessa linha. Essa lateral vai aqui. Até onde? Até essa linha aqui, ó. Um acima do pescoço. Porque se eu costurar esse focinho bem aqui em cima, vai ser costura em cima de costura e não vai ter um guia para poder pegar. Então, precisa ser nessa faixa aqui, ó. Então, eu vou fazer essa linha reta aqui, até chegar aqui, pegando ponto por ponto. Olha aqui como tá ficando a costura. Então, vou pegar aqui um ponto do focinho. E agora aqui eu vou descer, ó. Peguei aqui um ponto na mesma linha que eu tava antes. Próximo do focinho. O enchimento só vai colocar bem no finalzinho, assim como foi ali pro pescoço. Pronto, só mais uma aqui e eu já chego, ó. Cheguei na faixa que eu quero, que é essa aqui em cima, ó. Um acima. Então, aqui eu vou costurar reto. Então, vou pegar ponto por ponto e eu vou passar aqui, ó. Ponto por ponto aqui do pescoço também. Até onde? Até essa faixa aqui, ó, que foi onde eu comecei. Essa carreirinha aqui. Então, aqui agora, um do focinho. E um ponto ali naquela linha do pescoço. E o próximo aqui dessa linha. Vou fazendo isso, então, até essa carreira aqui. Aqui. Cheguei nessa faixa aqui, nessa linha que eu falei. Foi onde a gente começou. E aqui, eu vou fazer só mais alguns pontos, para depois colocar o enchimento. Aqui, ainda faltam 3 pontos. Para eu terminar de costurar, ó. E vou colocar o enchimento agora. Eu vou usar aqui a ponta da tesoura como uma pinça, mas com muito cuidado, porque eu não posso deixar passar, eu não posso deixar quase encostar aqui. Se passar, isso aqui vai rasgar. Aí já era toda a peça, né? Todo o focinho. Então, vou abrir aqui com cuidado. Eu pinço e coloco ali dentro. Se preferir, faz com o fundo da agulha, o cabo da agulha, assim. Enchimento colocado. Ficou bem durinho. Agora eu vou terminar de fazer aqui, ó. Fechar esses últimos 3 pontos que ficaram para trás. Tô no último aqui do focinho. E aí eu vou passar aqui para a cabeça e vou sair aqui, onde eu tinha colocado o fio da costura da cabeça. Pronto. Vou diminuir esses 2 fios aqui. Aqui eu vou dar 2 nós
pra gente poder arrematar. Pronto, já foi. Corta rente e o fio some lá pra dentro. Agora, orelhinhas. A orelhinha aqui eu fechei, que o anel, né? Já mostrei como faz essa parte aqui. E aqui eu vou usar 3 pontos. Aqui. Os próximos 3. Para poder costurar aqui na cabeça. Eu vou costurar entre 5 e 6. Então, tem aqui o anel mágico. 1, 2, 3, 4. Aqui, nessa faixa aqui. Entre 5 e 6. Vou mirar mais ou menos onde que ficaria legal. Se você prefere assim, é mais pra frente. Se você prefere mais lá atrás. Prefiro mais ou menos no meio. Acho que é onde coloquei a agulha mesmo. Então, aqui eu já vou fazer o primeiro ponto. Aqui, ó, assim na cabeça. Para que a orelha já fique firme. E agora aqui eu vou levar esses 3 pontos. Costurando reto mesmo. Passar aqui pela cabeça e um na orelha. Um na cabeça e um na orelha. Assim. Então, foi aquele ponto que a gente estava e os próximos 2. Agora aqui, terminei na orelha, né? Eu vou colocar aqui de novo na cabeça e vou levar aqui pra trás. A gente vai fazer a mesma coisa como foi aqui, pra poder juntar a cabeça e o focinho. Aqui, ó. Tô com a outra orelha. Então, vai ser a mesma coisa. O ponto que a gente tá e esses 2 aqui, ó, formando os 3. Então, entre a 5 e a 6. Mas, ó, eu não tô mais aqui no começo. Então, eu vou ter que contar mais 3 pra trás, ó. Aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser nessa fileira aqui. Entre a 5 e a 6. Mas entre a 5 e a 6 vai ser esse primeiro ponto. Depois, entre a 7 e a 8 vai ser esse aqui. Aqui eu tô vai ser entre a 9 e a 10. Coloquei aqui. Passei mais um na cabeça, pela orelha. Depois aqui. Cabeça, orelha, e aí termina, né? Depois eu vou com esse fio aqui pra dentro da cabeça de novo e eu vou sair aqui no mesmo lugar. Assim. Não puxa muito esses fios, porque se puxar, ó, as orelhinhas vão pra frente. E a ideia é que fique assim, ó, pra cima. Então, aqui, vou só dar 2 nós e empurrar o fio lá pra dentro. Aqui, com o cabo da agulha, pode ajudar a empurrar, já que não tem muita pressão, né? Pronto. E agora, detalhes aqui dos olhos. Eu já tô com esse fio aqui, que foi o da própria orelha, e eu vou usar para poder juntar um pouquinho, assim, os olhinhos. Gosto de deixar eles mais fofinhos, assim, mais perto. Então, vou colocar aqui ao lado. Eu prefiro aqui na frente, ó, para ficar mais perto. E eu vou passar aqui, bem perto dos olhos. Aqui, agora eu vou passar aqui um ponto e eu vou sair aqui em cima, ó, na mesma direção que eu tinha entrado antes. Bem perto dos olhos. Assim. Vou pular aqui um ponto. Também, assim como eu fiz desse lado. E aqui eu vou voltar pra cá. Para aquele ponto onde eu tava antes. Um ponto pra baixo. E pulo pro outro lado. Um ponto pra baixo. E agora eu vou sair aqui, ó. Onde estava antes. Acho que ficou um pouco confuso, ó. Eu entrei, fiz um ponto aqui, depois um ponto desse lado.
um ponto desse lado, um ponto aqui. Para que quando a gente puxa esses dois fios, os olhinhos se juntem. Assim. É só puxar, que eles se fecham, ó. Quanto mais puxa, mais perto fica. Aqui agora, só dar 2 nós. Pronto. Peguei aqui um pouquinho de fio preto e um pouco de fio branco. E aqui agora eu vou fazer o detalhe dos olhos. Vou usar uma agulha mais grossa, mas só porque esse fio aqui é um pouquinho mais grosso também. E aqui eu vou fazer o brilhinho nos olhos. Esse brilhinho aqui, ó. Aqui ao lado. E eu vou fazer um círculo aqui, ó. Vou entrar em cima e sair embaixo. Depois a mesma coisa. Em cima e embaixo. Então aqui, ó. Em cima, vou deixar aqui um fio para poder costurar. Para poder dar os nós. Vou sair aqui embaixo, ó. Bem rente mesmo. Daqui, eu já vou passar para o outro olho. E agora eu vou fazer o caminho aqui para cima, ó. E eu vou sair aqui desse lado. Pronto, foi só isso aqui mesmo. Que agora é só arrumar. Com a ajuda aqui da agulha. Vou colocar esse fio um pouquinho aqui para baixo. Para que na hora que eu puxo ele não volte. Na hora que eu puxo aqui, ó. Ele não passe aqui para cima e desfaça. Tem que ficar bem aqui no cantinho mesmo, assim. Aqui agora os 2 nós. Afundou. Agora com o preto. Com o preto vai ter detalhe nos olhos, mas também uma sobrancelha. Então aqui, ó, vou colocar aqui ao lado. Essa sobrancelha vai ser de quina, vai ser de uma ponta a outra dos olhos e vai ter, acho que 3 de distância, ó. Vou pular um aqui. Aqui uma fileirinha acima dos olhos e vai ser bem aqui, ó, onde termina o olhinho aqui. Assim. Agora ela vai ser de quina e vai ter que ser até onde terminam os olhinhos aqui. Então, 1, 2, 3 pontos. Só. Então, é aqui embaixo e eu pulei um, ó. Tem 1 de diferença. Eu vou fazer a mesma coisa pra cá. Sair na mesma carreira. Aqui, ó, onde terminam os olhos. Ali. 3 de distância. Então, aqui, 1, 2, 3. Coloquei a agulha 1 abaixo. Aqui, agora, eu vou fazer já o acabamento aqui do olho, né? O detalhe, para poder esconder essa parte aqui que ficou em cima. Então, aqui, já vou vir aqui para essa ponta do olho. Esse cantinho aqui, ó. Terminei aqui a sobrancelha, né? Pra gente poder passar esse fio aqui pra cima. Aqui, ó. Só até aqui do lado. E depois eu vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Sair aqui, nesse olho. Até aqui ao lado. E aqui, ó, já vem pra onde estava antes, pra poder juntar esses 2 fios. Assim. Um encilho. Pronto.
Não puxa muito, porque se puxar vai interferir aqui na sobrancelha. Principalmente esse fio aqui que foi do começo, né? Se puxar muito. Fazer os nós. Pronto. E fecha aqui. O hipo ficou assim. Você pode optar agora por fazer algum detalhe aqui embaixo na roupa para poder bordar. Então, esse estilo aqui do roxinho é igual para os dois. Ó. Foi a mesma coisa. Só ficou mais evidente nesse aqui porque ele é mais claro. Mas o roxinho é a mesma coisa. Agora, para fazer o vestidinho aqui, a gente vai começar assim, com o nó corrediço. Girou, segura aqui e faz uma correntinha. Pronto. Aqui, quando teve a troca de cor, teve uma carreira de ponto baixo e depois ponto baixo só na alça de trás. Então, ficou uma alcinha aqui aparente. A gente vai vir aqui, nessa parte aqui de trás, que vai ser onde começa essa alcinha aqui. E a gente vai colocar assim, de cabeça para baixo mesmo, ó. É na parte de trás, com a cabeça para baixo. E a gente vai encaixar aqui essa agulha nessa primeira correntinha que tem aqui. E a gente faz um ponto baixo. Aqui tem 42 correntinhas, então vou fazer 42 aumentos. No final eu vou ter 84 pontos baixos. Depois disso, quando chega aqui, a gente sobe normalmente. Depois disso eu vou fazer 4 carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo, com os 84 pontos. Então ele vai ficar assim, ó, grandinho e todo rodado. Aqui as 4 carreirinhas. Quando terminar, se quiser terminar aí, tudo bem. Se não, nessa parte aqui, ó, eu fiz um acabamento aqui em zigue-zague. Eu fiz um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, a correntinha eu fiz sozinha e o ponto baixíssimo pegando o ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, só para demonstrar. Ó. Quando eu terminar aqui, né, quando chegar aqui, já vai ter o nó corrediço na agulha. Vai colocar na alcinha que passou aqui, ó, na frente. E faz aqui um ponto baixo. Beleza? Depois, no mesmo lugar, na mesma alcinha, a gente vai fazer aqui, ó, o aumento. E eu vou fazer para cada uma dessas alcinhas aqui um aumento. Sobe as 4 carreiras. Se quiser fazer esse ponto zigue-zague aqui, que eu acho muito bonitinho, a gente vai começar assim, ó, uma correntinha. E aí, no próximo ponto aqui, um ponto baixíssimo, que você traz aqui, ó, e daqui direto já fecha. Uma correntinha, e aí no ponto, pega o ponto baixo, passa aqui e já puxa para tirar. Uma corrente, traz o fio e passa também pelo que tá na agulha. Então, sempre uma correntinha e aqui, ó, escorregou. O ponto baixíssimo. E aí fica assim, esse zigue-zague. Aqui. Bom, feito isso, a gente arremata. Aqui, ó, tem até o nozinho onde eu comecei aqui. E agora eu vou fazer essa correntinha aqui com vocês. Ó, nó corrediço, que eu mostrei agora. Girei aqui. E aqui eu vou fazer 18 correntinhas. Vou fazer aqui todas as correntinhas. Pronto. E aí depois eu vou ter que pular 7, que vai ser a altura aqui, ó, pra gente poder passar o botão. Depende também do tamanho do seu botão, tá? Pode ser 7, pode ser até mais, dependendo do tamanho dele, né? Eu vou pular 7 para deixar
uma garantia de que vai passar. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa os 7 para lá. No 8º, na parte de trás, nessa bolinha aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Assim, ó. E eu vou levar pontos baixos até o final. Tá vendo? Sempre pegando aqui, ó, essa bolinha. Assim. E quando chega aqui no final, eu vou cortar aqui do mesmo tamanho, é só puxar o fio. Pronto. E eu vou vir aqui nessa parte de trás. Esse aqui é o lado certo, que as correntinhas ficam bonitinhas pra frente. Vou botar ele de cabeça para baixo assim, ó, a parte do botão para baixo, aqui. E agora eu vou juntar aqui, né, bem na altura do ombro. Eu vou passar aqui, ó, a agulha aqui por dentro e puxar um desses fios ali para trás. Aqui eu vou tomar a distância de um ponto. Tem um pontinho aqui, ó, para poder puxar o segundo fio. Então, os 2 fios estão lá para trás com a distância de um ponto. E aqui eu vou dar 2 nós e cortar. Assim, ó, ele já vai ficar preso, como tá aqui. Então, ficou fixo aqui. Agora para o botão, como é que faz? Não vai ter essa parte aqui, né, ainda. O botão aqui, o meu tem 4 furinhos. Então, eu peguei 2 botões aqui para poder mostrar como é que a gente faz, se ele tiver 4 ou 2 furos. Uma agulha aqui, já com a linha da cor que você quer, que passe por dentro dos buraquinhos do botão. Então, se for aqui esse botão que tem só 2, eu vou passar aqui, deixo uma parte para poder costurar, já vou na outra. O botão solto mesmo, sem pegar nada no ursinho. E aqui agora, ó, corta. Vai ser exatamente, ó, como eu fiz pra cá, pra essa parte. Que também tem aqui os 2 fios. Agora, se for um botão com 4, vou fazer a mesma coisa. Passa aqui por um, deixa uma parte aqui para poder costurar, ó. Eu vou fazer aqui um X. Passei aqui, vou sair aqui ao lado. Agora nesse outro. Pronto, aqui o meu X. Agora aqui também vou cortar. Pronto, fiz isso aqui para os 2 botões. Agora eu venho aqui na parte da frente. Aqui também, na altura dos ombros. E aí eu coloco aqui, ó, de cabeça para baixo o botão. E vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz lá para trás. A agulha de cima para baixo, eu vou aqui num ponto, ó, e passo um desses fios ali para trás. Pronto. O outro está aqui na frente ainda. Vou pular um ponto, aqui, ó. Nesse outro aqui, vou levar o outro fio. Pronto. Aqui. Agora aqui é só dar 2 nós apertados e cortar bem rente. Que olha, ele fica fixo. Então, feito isso aqui, depois é só arrumar aqui as alcinhas. E eles ficaram assim. Obrigada!